meditar hoje no livro de Romanos, capítulo 6. Ano novo, vida nova, Não adianta nada a pessoa falar ano novo, feliz ano novo, e continuar com a vida velha, com os maus hábitos, com os vícios, uma vida que não agrada a Deus, e Deus quer que nós andemos em novidade de vida. Aqui o apóstolo Paulo, ele exortando a igreja que estava lá em Roma, essa exortação foi registrada para a exortação da igreja em geral. Então, nós devemos meditar na palavra justamente para absorver o conhecimento de Deus, o ensinamento que vem de Deus. Então, aqui está, Romanos capítulo 6, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Pois quem está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quando a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Amém? Podemos assentar. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa. Então aqui, o foco dessa palavra, desse ensinamento é justamente andemos em novidade de vida. Amém? Deus quer que você e eu tenhamos uma vida nova, nova visão, novo entendimento. Que o Senhor venha através do seu Espírito nos guiar a cada dia. Então nós estamos aí, amados irmãos, caminhando em busca da vida vindoura, da vida eterna. Mas para que nós possamos viver essa nova vida, nós devemos o quê? Abandonar o velho homem, aquele homem velho com os seus maus hábitos. Quantas pessoas que continuam vivendo o velho homem? É isso? Tem pessoas que estão servindo a Deus, mas ainda continuam dividido, não é isso? Isso é um problema muito grande. A Bíblia classifica o homem como o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O ideal de Deus para nós é que sejamos espirituais, amém? Quem que é o homem espiritual? O homem espiritual é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, amém, meu irmão? É aquele que ouve a voz do Espírito, é aquele que se inclina para as coisas do Espírito de Deus. Tem pessoas que, hoje nós vemos muitas pessoas na igreja, e muitos estão em busca de tantas coisas, mas poucas estão em busca de viver uma vida espiritual. E Deus quer que você e eu tenhamos nesse novo ano esse desejo no nosso coração. Senhor, eu quero viver em novidade de vida, porque aqui nós estamos falando de uma teoria que hoje é conhecida
hipergraça, né? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil e tem algumas doutrinas por aí que estão ensinando a hipergraça. O que é hipergraça, pastor? É aquela doutrina que ensina que não importa como você está vivendo, o que você está fazendo, você já está salvo, né? Você já está salvo pela graça de Deus, e você não tem que fazer nada, né? E nada que você fizer vai adiantar, e você tem que viver do jeito que você está, mas você já é salvo pela graça. Realmente, nós somos salvos pela graça, não é isso? A Bíblia fala claramente sobre isso, né? A salvação é pela graça. O que é graça? Graça é favor merecido. Nós não merecemos. E o Senhor, Deus, Ele aprove nos salvar por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. Mas isso também não significa que nós também não temos que fazer nada. Você não vai fazer nada para ser salvo, mas você vai fazer algo para agradar a Deus, amém? Para viver de acordo com a vontade de Deus, porque é justamente disso que o apóstolo Paulo está falando. De modo nenhum nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se você e eu fomos salvos, fomos justificados, estamos sendo no processo de santificação, nós temos que buscar ser santos. É isso que a palavra de Deus ensina, né? Deus fala assim: sede santos, porque eu sou santo, né? Vida de santidade. A vida de santidade é aquela vida que agrada a Deus, é a vida que rejeita o pecado. Nenhum de nós estamos livres do pecado ainda. O pecado, ele não pode ter domínio sobre nós, amém? O pecado não terá domínio sobre vós. Nós pecamos porque somos ainda homens, mulheres, estamos sujeitos às fraquezas do mundo, às fraquezas das tentações, muitas vezes que vem, e quando você percebe que você já falhou, já errou, mas o que Deus quer encontrar em nós é o arrependimento, amém? O que Deus quer encontrar em nós é a consciência de que devemos a cada dia melhorar, buscar agradar a Deus através de uma vida santa. Por isso que aqui o apóstolo Paulo fala claramente, olha, no versículo 13: não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida, vida nova, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, aqueles que andam em novidade de vida são aqueles que sepultaram o velho homem, aquele velho homem que não agradava a Deus, não é isso? Aquele velho homem que era cheio de mentiras, de ódio, de rancores, e vivia em guerra, e vivia desagradando a Deus, abria a boca para reclamar, para murmurar. Esse velho homem já morreu, hein? Então você e eu somos uma nova criatura. Nova criatura, diga comigo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então não podemos servir a Cristo e continuar agradando o velho homem, o mundo, o diabo. Muitas pessoas estão fingindo que servem a Cristo, mas quando estão assim fora da igreja, continua aquele velho homem, continua aquela pessoa que pratica as mesmas coisas que o velho homem praticava. Não houve mudança. Então, o que Deus quer que nesse novo ano nós
vivemos uma nova vida, amém? Que você viva um novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de esperança, um tempo de transformação, um tempo de encontro com Deus, um tempo em que você vai ter mais intimidade com Deus, um tempo em que você vai mais se alegrar em Deus, buscar a Deus. Faça esse propósito, faça esse projeto, e nesse novo ano nós possamos, amados irmãos, criar novos hábitos. Aqueles velhos hábitos, eles sejam deixados lá em 2022, e que novos hábitos sejam criados em 2023, amém? O hábito de mais ouvir a Deus. Como pastor, eu vou ouvir mais a Deus, meditando mais a sua palavra, amém? Faça um propósito com Deus. Senhor, eu vou ler a tua palavra todos os dias, amém? Todos os dias você tem que ouvir a Deus. E como eu vou ouvir a Deus? Através da sua palavra. Deus continua falando, amém? Deus continua falando, e Ele quer que eu e você ouçamos a sua voz. Aleluia. Filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo, amém? Deus quer que estejamos na posição para ouvir a sua voz. E como, pastor? Estando de pé, não caindo no velho homem, aquele velho homem caído, não, mas o novo homem, o homem espiritual, o homem renovado, o homem transformado, o homem que ouve a Deus, o homem que fala com Deus, o homem que tem intimidade com Deus, o homem que conhece a Deus. Como podemos conhecer mais a Deus? A Bíblia fala: prossigamos em conhecer o Senhor. Como, pastor? Conhecendo mais a sua palavra, meditando mais a palavra, nos aprofundando mais na palavra, orando mais, amém? Então coloque também esse novo projeto para esse ano: eu vou orar mais. Faça um diário de oração, amém? Coloque lá: não posso orar 10 minutos, vou orar 5. Isso é um hábito que nós temos que criar, né? Nós somos seres habituais, amados irmãos. Tudo que você começar a praticar vai virar um hábito na sua vida, né? Então isso vale tanto para os bons hábitos como para os maus hábitos. Se você for uma pessoa que não for pontual, por exemplo, é um hábito isso. Então, esse ano crie um hábito de ser pontual. Se você não é assíduo, crie nesse ano um hábito de ser assíduo para com Deus. Nós vamos buscar mais a Deus. Senhor, eu quero todos os dias estabelecer alguns minutos pela manhã, de preferência, que é o melhor horário, O melhor horário para você encontrar-se com Deus é pela manhã. Senhor, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou clamar a Deus, vou pedir a direção de Deus, para que você seja vitorioso. Um novo hábito para você desenvolver também nesse ano 2023: peça a direção de Deus para tudo que você for fazer, amém? Porque Davi era um homem, o rei Davi foi um homem vitorioso em tudo que ele fazia, porque ele tinha um hábito de pedir a direção de Deus para tudo. Tinha um sacerdote lá, ele ia tomar uma decisão, uma batalha, em qualquer situação, ele chamava o sacerdote: consulta a Deus, vê se Deus aprova o que eu vou fazer, vê se Deus aprova essa investida, essa batalha. Aí Deus avisava: olha, pode ir, que eu estou contigo, pode ir nessa batalha, Davi, porque eu vou te dar vitória. E teve episódios que Davi esqueceu de consultar Deus, e se deu mal, quebrou a cara. Então, muitas vezes, tantas pessoas, elas chegam no final do ano e reclamam de tanta coisa, esse ano não deu certo, esse ano eu não consegui, esse ano eu não pedi isso, esse ano eu não fiz aquilo, porque talvez ela não buscou a Deus o suficiente para que Deus direcionasse ela, para que Deus mostrasse para ela a vontade dele, amém, irmão? Porque na minha e na tua vida, o que tem que prevalecer é a vontade de Deus.
Então o que nós devemos andar é em sintonia com a vontade de Deus, amém? Você tem que criar esse hábito na sua vida. Eu vou consultar a Deus, até nas pequeninas coisas. Tem pessoa que pensa assim: ah não, mas isso aqui eu que decido. Não é verdade? Quem já viu pessoas assim: ah não, isso aqui eu que decido, eu que escolho, eu que faço. Irmãos, nós não sabemos nada, nós não conhecemos o dia de amanhã. Deus conhece, amém? Então Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe qual é o melhor para a sua carreira, Deus sabe o que é melhor para os seus estudos, para o seu trabalho, para o seu casamento, amém? Então tudo que você fizer, como já foi dito hoje aqui, faça para a glória de Deus, amém? Olha, eu vou fazer isso, é para a tua glória, Pai. Então me orienta, Senhor, o que penso, me mostra o que eu devo fazer, me mostra como devo agir para agradar ao Senhor. Porque o velho homem, irmãos, o velho homem estava em rebelião contra Deus, sabe disso? O velho homem caído, ele sempre vai lutar contra Deus, porque ele não quer agradar a Deus. Porque agradar a Deus implica em renúncia. É verdade. Agradar a Deus implica em mudança de direção. É a chamada metanoia, mudança de mente, mudança de entendimento. Por isso que lá, aqui em Romanos também, capítulo 12, se você abrir a sua Bíblia comigo aí, capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo, ainda falando à igreja de Roma, ele fala, ele explana a necessidade de ter uma vida consagrada, uma nova meta que você também tem que estabelecer para este ano, 2023. Eu quero ter uma vida consagrada. Diga comigo: eu quero ter uma vida consagrada a Deus. Ter uma vida consagrada a Deus, uma vida separada para Deus. Aqueles que andam com Deus têm uma vida consagrada. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto com inteligência, o culto com sabedoria. Não vos conformeis a este mundo. Veja, irmão, olha só, ele está falando claramente: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. Olha aí, quem tem vida consagrada vive em transformação, amém? Aleluia! Você e eu não podemos imaginar a grandeza da glória de Deus. Não cabe no entendimento da mente humana. Por isso que a palavra de Deus fala para a gente desenvolver a mente de Cristo. Porque a mente do homem natural, a mente do homem carnal, não compreende as coisas de Deus. Para o homem natural, as coisas de Deus é loucura. Se você falar das coisas de Deus para ele, ele fala: que coisa doida, esse rapaz está falando cada uma, não estou entendendo nada. Então Deus quer que você viva um novo tempo, uma nova vida, através da transformação da sua mente. Aqui, transformar-nos. Está entendendo? Então não é esperar cair um raio do céu. No dia que Deus quiser me transformar, Deus vai me transformar. Não, eu tenho que buscar a transformação. Amém? Eu tenho que buscar. Deus, eu quero mudar para melhor. Quem quer mudar para melhor aqui? Glória a Deus. Todos os irmãos querem mudar para melhor. Eu quero mudar para melhor, Senhor, mas isso eu tenho que buscar transformação. Como, pastor? Através do conhecimento. Amém? Sabia que o conhecimento transforma? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Deus quer que você busque
a renovação do seu entendimento. Seu entendimento. A cada dia ele vai sendo aprimorado através do conhecimento de Deus. É algo, irmãos, que é ilimitado. A sabedoria de Deus, ela é ilimitada, porque a sabedoria de Deus, ela é insondável. Oh, quão insondáveis são os seus caminhos, Senhor. E Deus os sonda, Deus os conhece. Foi isso que o salmista declarou, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por caminhos eternos. Deus, Ele quer que a cada dia nós nos submetamos à análise dEle, ao conhecimento dEle, a transformação que só Ele pode fazer por completo na vida do homem. Muitas vezes Deus tem que nos resetar, mudar, transformar, esquecer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então para de, nesse ano 2023, ficar lembrando de 2022. Amém? Os fracassos, as quedas, as tristezas, as amarguras que você passou em 2022 ficaram lá. Deus quer que você olhe agora para frente, amém? Olhe para o alvo, que é Cristo. O teu alvo é Cristo. O teu alvo é ser semelhante a Cristo. O teu alvo é agradar a Deus. Então por isso que ele fala: não vos conformeis a este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Quem quer experimentar a boa vontade de Deus aqui? Todos querem, amém? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, irmãos, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Então, quando você está nessa condição, você começa a viver uma vida abundante. Amém? Jesus, ele disse: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Amém? Então, nesse ano 2023, eu, em nome de Jesus, declaro sobre a sua vida uma vida abundante. Amém? Não importa o que vai acontecer. Pastor, mas o governo, mas a economia, mas isso e aquilo. Deus, ele fala para você: não temas. Amém? Não tenha medo. Amém? Tenha coragem. Confia no Senhor. A fonte de toda a vida é Deus. Amém, meu irmão? A fonte de todas as riquezas é Deus. A fonte de todo suprimento é Deus. Deus não vai te desamparar. Deus não vai te deixar. Deus vai continuar cuidando de ti, porque Deus é Pai. O Pai abandona o filho? Não abandona. Pelo contrário, Ele está ali, sempre presente, cuidando, guardando, livrando, suprindo as necessidades. O próprio Senhor Jesus, Ele fala para nós não andarmos preocupados com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Então hoje, nesse ano de 2023, nós estamos aqui no primeiro dia do ano. Já começa hoje, já começou bem hoje, ouvindo a palavra, né? Já começou o ano muito bem, orando, buscando, adorando a Deus, e ter certeza que esse ano será o melhor ano da sua vida. Amém? Porque você está no processo de construção. Você está no processo de crescimento. E quem é o arquiteto? Quem é o construtor? Quem é o Senhor? É Deus. Ele está cuidando de tudo. E a obra que Ele começou na tua vida, Ele vai completá-la até o dia do Senhor. Dê uma linda salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Aleluia! O Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Então, que você possa estar nesta aliança com Deus. Eu vou
colocar como a minha meta para 2023 agradar a Deus, servir mais a Deus, estar em aliança com Deus, estar em sintonia com Deus. E para isso você precisa convidar o Espírito Santo. Bem, convide o Espírito Santo. Espírito Santo, me direciona. Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, me mostra a tua vontade. Porque a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 8, diz claramente: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, que você possa andar segundo o Espírito de Deus, que você possa nesse ano 2023 andar não segundo a carne, que é o velho homem, mas segundo o Espírito. Que você seja instruído pelo Espírito de Deus, que você seja guiado pelo Espírito de Deus, que você seja fortalecido pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, irmãos, ele revela as grandezas, as profundezas de Deus. Porque aqui fala, versículo 5, capítulo 8 de Romanos: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, o salário do pecado é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia. Quando a gente deseja alguém feliz ano novo, que a gente fala geralmente, que seja um ano de paz, isso? De repleto de paz. Mas a verdadeira paz, ela só pode ser alcançada através de uma vida guiada pelo Espírito. Bem? Então, que você nesse ano seja guiado pelo Espírito de Deus, e que os projetos de Deus, as realizações de Deus na sua vida sejam profundas, abundantes e verdadeiras, porque você é filho de Deus, amém? Você está aí destinado à vitória, você está destinado às grandezas de Deus, você está destinado às maravilhas de Deus. Então nós vemos que quando você anda segundo o Espírito, o resultado é só vitória. Porque os filhos de Deus são também herdeiros, amém? Ou seja, herdeiro de Deus. E aquele que é herdeiro de Deus é herdeiro com Cristo. Então tenha certeza, irmão, se você está padecendo com Cristo, você também será glorificado com Ele. Tenha certeza disso? Glória a Deus. A palavra de Deus fala claramente. O apóstolo Paulo falou: pastor, mas 2022 foi um de aflições, nós estamos vendo aí que vai vir aflição, vai vir luta, vai vir isso e aquilo. Não se preocupe com isso, não. Tudo faz parte do plano de Deus, amém? Então, quando você vê a luta, a aflição, perseguição, qualquer provação, declare como o apóstolo Paulo declarou lá em Romanos capítulo 8, 18: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada, amém? Então que 2023 seja um ano de vitórias, seja um ano de bênçãos, seja um ano de glória na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Uma linda salva de palmas para o Senhor. Deus abençoe.